que vamos então, minhas crianças, vamos meter bronca aqui. Nós vamos entrar numa parte agora da biotecnologia, no que se refere aos riscos, né, que a engenharia genética pode apresentar dentro do seu processo de operacional, né, porque a gente sabe que todas as áreas são colocadas aí, nem tudo são flores, então você enfrenta sérios problemas, né, e riscos realmente muito sérios que não podem ser ignorados quando você lida, né, com as linhas da vida, que é a parte do DNA. Então qualquer descuido dessa área ou um processo feito de forma leviana trazem consequências realmente muito preocupantes, tá? Repara nessa situação que pode acontecer aí, ó. Primeira coisa que tem que ser levada em consideração é que o tempo de pesquisa para a liberação dos organismos geneticamente modificados, principalmente os transgênicos, está muito curto. Existem pressões de mercado, os próprios laboratórios de pesquisas, para faturar um din-din mais rápido, ele tenta assegurar de uma forma até leviana, né, vamos assim dizer, né, no caso, acelerando a parte dos elementos que são autorizadores da venda do produto, que ele é seguro, aquela coisa toda. E na realidade não se tem um tempo hábil, né, de você ver o comportamento do determinado organismo transgênico na natureza, né, e isso vai apresentar consequências futuras, né, principalmente quando esse organismo ele é portador de substâncias que são tóxicas, porque o problema máximo que a gente enfrenta na parte dos produtos, né, comestíveis, plantas que são comestíveis no mercado, que são transgênicas, é elas serem portadoras de determinados fragmentos de DNA, né, de outras espécies, que conseguem produzir veneno para serem mais resistentes ao ataque de pragas. Então isso diminui o efeito do uso de pesticidas. Por um lado, legal, mas por outro lado, meu filho, você está ensinando uma planta comestível a produzir veneno. Então isso é preocupante, né? Porque se ficasse a situação restrita apenas aos organismos geneticamente modificados, aos transgênicos, tudo bem. Mas acontece que, como ele tem o mesmo patrimônio genético das outras plantas que não tem essa interferência, né, desse interesse humano em cima, ela passa a ter as suas células gaméticas, o seu grão de pólen, transportado pelos polinizadores, e a bagaceira vira uma só, né? Essa é a grande preocupação dos ecologistas, e tem fundamento em preocupar nisso, porque existe aí a falcatrua de tentar diminuir essas linhas de pesquisa. Então é um quadro que realmente merece atenção nos debates aí. Os dados obtidos são insuficientes para projeções a longo prazo. Parece que o pessoal nessa área sofre de miopia, né? A miopia clássica para ganhar dinheiro rapidinho. Lá na frente é lá na frente. O pessoal hoje é muito imediatista, né? Está querendo que a coisa seja resolvida agora, mas às vezes não veem a consequência futura do que eles estão lidando, né? Então eles falam, vamos pensar aqui no agora, o futuro não existe, de acordo com esses pau de bosta aí. Então fica uma situação de burlar, né, a não querer assumir as consequências futuras, sabendo que quando você passa um material genético desse para eles, a natureza é tremendamente dinâmica e as mutações continuam acontecendo ao acaso, e pode potencializar então a presença, né, dessa substância que é venenosa. Ela pode se intensificar e você perde um bom produto que é comestível, e ele passa a ser imprestável depois de alguns anos e que se segue à frente, né? Os dados são imprevisíveis. Os organismos geneticamente modificados podem provocar quadros de alergia e outros efeitos colaterais. Isso não é palhaçada, isso é fato, né? Algumas substâncias que estão inseridas nele, principalmente as substâncias que são pesticidas, outros elementos, já estão provocando problemas de reações alérgicas, quadros de diarreia, né, dores de cabeça. Então você tem uma série de coisas aí que está alertando a pessoa: olha, moço, não está legal esse negócio não, vocês têm que tomar mais cuidado, né, com as ações nas pesquisas, têm que ser mais intensificadas, né, com maior responsabilidade nessa área aí, porque o problema é muito sério. Então tá aí, ó. Tornando a falar de novo aquilo que eu ressaltei nesse slide: receio de plantas que produzem toxinas com insetos benéficos, polinizadores de planta, porque não existe veneno inteligente. Veneno é sempre veneno. Então ele não só pode matar a praga, né, que é o patógeno da planta, como também elimina os insetos que são necessários, que são benéficos, no caso das abelhas, ou não, os insetos que são polinizadores. E até passa na situação que passa em, vamos dizer assim, inserir a substância, pode se acumular nele, a chamada bioacumulação, e acaba morrendo envenenado, tá, dentro de determinado prazo. Então a coisa realmente precisa de um tratamento, né, de uns debates mais sérios em relação a essa área aí, ó.
A clonagem de espécies transgênicas reduz a diversidade genética e amplia a sua vulnerabilidade. Isso é um outro fato também que realmente tem que levar em consideração, que quando as pessoas conseguem descobrir plantas que são altamente produtivas, eles querem fazer várias cópias, né, genéticas, né, da mesma planta. E aí faz um processo de praticamente um monopólio, né, a chamada monocultura. E se essa planta for, dentro da natureza, acometida com uma determinada praga, que pode ser um vírus, que pode ser uma bactéria, como é tudo o mesmo padrão, a doença se alastra de uma forma assim vertiginosa, praticamente sem controle, e perde tudo. Porque você diminui a diversidade genética quando você padroniza tudo com o mesmo tipo de informação gênica. Isso é diminuir, né, a variabilidade genética, que aumenta, consequentemente, a resistência, né, da espécie com relação às variáveis que podem acontecer no meio ambiente quando submetidos ao ataque de patógenos. Né? Então tá aí, esse é um quadro que dá muito pano para manga para discussão, é bem legal falar sobre esse assunto, pode discutir entre seus colegas, abordar isso em sala com os professores, que é um assunto que é pertinente, muito bacana, que você tenha consciência e uma posição clara, né, em relação a isso. Valeu! Mais para frente nós vamos falar de outros tipos de propriedades ligados à biotecnologia e daqui a pouquinho eu volto aí.